Alex Fernando aqui. Vamos ler Eclesiastes, livro também de autoria do rei Salomão. Porém, é um período mais conturbado do seu reinado, diferentemente do período próspero que foi escrito Provérbios. Um livro com muitas reflexões, muito questionamento sobre tudo que ele viveu e construiu. Eclesiastes 7. Um bom nome é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa e banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam em seu coração. Os momentos tristes, o momento do luto, faz muitos refletirem, abrirem seu coração e repensarem suas vidas. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. A face está triste, mas o coração é melhorado. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração do tolo está na casa da alegria. Melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Porque tal como crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo. Isto também é vaidade. Verdadeiramente, a opressão torna um homem sábio louco, e um presente destrói o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Melhor é o fim, porque sempre quando uma coisa acaba, começa outra nova. É sempre uma nova oportunidade. Quando a vida da pessoa acaba aqui na Terra, começa em outra era. Aqui nós estamos no Cronos, no grego Cronos, que tem 24 horas. E quando a pessoa sai desse plano e vai viver na eternidade, lá não tem tempo. Onde Deus habita não tem dia e não tem hora. É o reino de Deus. É a promessa do reino. E em Mateus 28, 20, Jesus também falou a respeito disso de uma forma diferente. Estareis com vocês todos os dias, até depois do fim. Até depois daqui, em outra vida. O fim não é o fim, é o começo. Não te apresses o teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Nunca diga, por que foram os dias passados melhores do que este? Ou alguns dizem, por que antes era melhor do que hoje? Porque não há sabedoria nesta pergunta. A sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa, e o dinheiro é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto?
No dia da prosperidade, alegra-te. No dia da adversidade, considera, porque também Deus fez um em oposição a outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Está vivendo um momento bom? Aproveite e desfrute, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Todas as coisas que vi nos dias da minha vaidade, há um homem justo que perece na sua justiça. É ao homem ímpio que prolonga a sua vida na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja uma pessoa nem muito boa, nem uma pessoa muito sábia, porque senão você vai se destruir. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria antes do tempo. Aí fala do excesso. Demasiadamente, exageradamente ímpio ou louco, porque você vai morrer antes da hora. Muitos partiram antes da hora, devido à imprudência. Bom é que guardes isto. Sim, também disso não retireis a tua mão, porque quem teme a Deus escapa a tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 homens poderosos que haja na cidade. A sabedoria fortalece uma pessoa do que 10 homens poderosos que tem na cidade. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não atentes a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Porque muitas vezes também o teu coração reconhece que tu, da mesma maneira, amaldiçoaste dos outros. Não fica atrás de quem fala mal de você, porque você também muitas vezes já fala mal de outras pessoas também. Tudo isto provei pela sabedoria e disse: eu serei sábio. Mas isto ainda estava longe de mim. Aquilo que está distante e excede em profundidade, quem pode encontrá-lo? Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar sabedoria. É a razão das coisas. É para conhecer a impiedade da insensatez, e até mesmo na tolice e da loucura. Buscou a sabedoria, a tolice e a loucura. Eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são os laços e redes, e cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso a ela. Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém eu não achei. Um homem entre 1000 eu encontrei, mas uma mulher entre todas essas eu não encontrei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Os tolos não podem dar nem receber bons conselhos. A canção dos tolos representa uma vida de divertimento despreocupado. Divertimento despreocupado.
Vivem como se a vida fosse só diversão. A dor de uma repreensão é melhor do que o convite dos tolos à festa. É melhor você ser repreendido do que ser numa festa com tolos. Além disso, os tolos recebem a sabedoria com riso debochado. A imagem de espinhos debaixo de um pote indica que os tolos irritam aqueles que tentam lidar com eles. Mas no fim das contas são inúteis, assim como os espinhos não servem para nada, exceto para serem queimados. Nestes 3 provérbios, o foco principal está na maneira como o sábio confronta a realidade política. Primeiro, a corrupção é bem difundida e pode derrubar qualquer um. Deve-se estar consciente dela. Segundo, não se deve julgar pelas aparências. Aqueles que estão ganhando hoje podem um dia ir à ruína. Quem aparentemente está se dando bem, amanhã pode vir a ruína sobre ele. O homem deve ser paciente e entender que no fim a virtude provará ser o certo, e por isso deve-se fugir da tentação do suborno, ou aquele presente com interesse disfarçado, segundo as intenções. Terceiro, guardar a ira por causa de uma situação atual de vida mostra que você é tolo. As pessoas veem o mal em seus dias e, erroneamente, presumem que os tempos antigos eram melhores. Quando a pessoa, principalmente em momentos de tribulação e provações, dizem que antigamente era melhor. Erroneamente dizem. Eclesiastes reconhece que as pessoas precisam de dinheiro. Ao desencorajar a busca das riquezas, o livro não diz que o dinheiro é desnecessário nem mal. Ao mesmo tempo, devemos aceitar com paciência o que Deus nos conceda. Estes versículos parecem dizer que pecar é um pouco aceitável. Este não é o ponto. A passagem trata do zelo extremo pelos deveres religiosos. Que torna a vida insuportável, dura. Um exemplo seria o jejum constante. Em excesso não é muito bom, nem o jejum constante. Fica insuportável. Nesse contexto demasiadamente justo, se refere irracionalmente exigente consigo mesmo, quanto aos deveres morais e religiosos. É aquele religioso que fica sempre nos rituais. Religioso, excessivamente. A sabedoria é algo bom, mas pode ser excessivamente zeloso em obtê-la e acabar desapontado. Saber que todos pecaram deveria levar à clemência e à piedade com os outros. Tová, em hebraico, bondade, bem-estar, felicidade. Essa passagem parece dizer que as mulheres são mais malignas que os homens. No entanto, ela deve ser entendida em seu contexto. Trata-se de um homem sábio aconselhando outros homens, e os homens em geral. Por ter sido originalmente destinado a homens e poucas mulheres eram alfabetizadas, naquele tempo poucas mulheres tinham instrução, sabiam ler e escrever. Eclesiastes refere
predominantemente do ponto de vista masculino. Além disso, este texto é um reflexo da queda e do pecado, a que se faz alusão no versículo 29. O ponto é que, por causa do pecado, o relacionamento básico entre Deus, entre homem e mulher, especialmente entre marido e mulher, está debilitado, como se subentende em Gênesis 3,16, quando houve a queda. É por isso que muitas vezes os homens têm amizades melhores com outros homens, no sentido de que se encorajam e se aceitam, do que com suas próprias esposas. A expressão "mas uma mulher entre todas não encontrei" não quer dizer que as mulheres sejam intrinsecamente más, e sim que Salomão, como homem, não conseguiu encontrar uma mulher com quem seu relacionamento não tivesse engano, tensão e conflito. Na verdade, ele também descobriu que tais amizades sinceras com outros homens são extremamente raras. Um homem entre mil eu encontrei. Se Eclesiastes tivesse sido escrito mais para mulheres, ele iria refletir seu ponto de vista, afirmando que muitas mulheres têm relacionamento mais afetuoso com outras mulheres do que com seus maridos. Na situação atual, ambos os gêneros se beneficiam da sabedoria concedida por Deus, encontrada neste livro. Matza, em hebraico, encontrar, descobrir. Curta, comente e compartilha. E marca uma pessoa nesse comentário. Alex Fernando, obrigado a todos.